falar alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá bom? Então, galera, na semana passada a gente viu toda essa parte da fonética, da fonologia, ortografia, todo o estudo do som das palavras, e a gente sabe que a partir disso, né, de todo esse estudo de som, de sílaba, de vogal temática, de consoante, de encontro consonantal, encontro vocálico, divisão silábica, nós temos o surgimento aí das palavras. E todo esse estudo das palavras, de como é formado esse processo de formação das palavras, a gente estuda em morfologia, tá? Trouxe até um conceito para vocês que em linguística, morfologia é o estudo da estrutura da formação e da classificação das palavras. Nós já sabemos como as palavras, como os sons são classificados dentro lá da fonética e da fonologia. Então, nessa parte morfológica, nós estudamos todo esse processo, de onde essa palavra veio, como que essa palavra é formada, né? Qual é o radical, a gente vai ver desinência, a gente vai ver sufixo, afixo, toda a estrutura daquela palavra, né? E a peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Então, cada palavra desempenha um papel, cada palavra tem, né, o seu significado, cada palavra tem o sentido, por isso que está ali. E não dentro da sua participação na frase ou no período, né? Então a gente vai estudar cada palavra, aquela palavra, porque quando a gente entra dentro desse estudo, né, de frase ou período e oração, a gente entra nessa análise sintática, né, na sintaxe. Então agora a gente vai falar da parte morfológica. E também dentro da morfologia nós temos as 10 classes de palavras, né? Que é o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas essas 10, né, classes aí desempenham um papel individual dentro da regra de gramática, dentro aí da língua portuguesa, e a gente vai estudar dentro dessa parte da morfologia aí, tá bom? E para a gente começar essa parte, né, de estrutura de palavras, nós sabemos que as palavras elas se derivam, né? As palavras elas vêm de um longo processo, tanto de derivação como de composição. E quando a gente pega uma palavra para analisar, ela pode se dividir em menores unidades, né? Cada letra aí a gente sabe que desempenha uma função, tanto no som como na escrita para essa palavra ser formada. E todos esses elementos que nós temos aí dentro dessa estrutura das palavras, nós chamamos de elementos mórficos ou morfemas. Morfemas é o que a gente mais encontra, tá? Tem a palavra aí, ó, cachorrinhos. Se a gente for pensar na palavra, né, na estrutura em si da palavra, a palavra cachorrinhos vem da palavra cachorro, né, um substantivo aí. E aí aqui, ó, nós temos cachorro com 2 R's aqui, né? É o elemento base da palavra. É a partir disso que nós vamos formar outras palavras com significados, com sentidos diferentes. Então, a gente precisa, né, dentro dessa estrutura das palavras, a gente consegue identificar como que é essa questão, né, do elemento base da palavra. Porque através dele aqui, né, desse elemento que está aqui, que nós vamos colocar, né? Vamos ver se a palavra é feminina, se a palavra está no plural, se a palavra é masculina, como que essa palavra está sendo flexionada. Então, temos a base aí, ó. Temos o I, N e o H, né? Que está indicando para mim dentro dessa palavra que é o diminutivo, né? Cachorrinhos. O que está indicando aí o O? Indica que a palavra é masculina. E o S indica que a palavra está no plural. Então, se a gente tem a base da palavra, a gente precisa ter uma base aqui, e aí depois vem outros complementos para a gente conseguir entender essa palavra, tá? Base aqui, o IN, o H, que dá o intuito aí, né, de diminutivo, cachorrinho. O eu sei que são cachorrinhos do sexo masculino,
E o S eu sei que são mais de um cachorrinho, né? São cachorrinhos. Então, tá no plural. Então, basicamente, é essa a estrutura das palavras. Já falamos também que esses morfemas, né, são unidades mínimas de caráter significativo. Temos algumas palavras que elas não se dividem, elas não entram naquela classificação, seja de diminutivo, seja de singular, seja de plural, para ter um entendimento. Elas até podem ter esses complementos para ter outros sentidos, mas elas não comportam essa divisão menor, né? Como a palavra mar, sol e lua. Ah, professor, mas eu posso falar luas. Claro que pode, dentro, né? Aí entra todo o contexto, aquilo que você está analisando. Mas dentro dessa questão do morfema, de um caráter significativo, tanto mar, sol e lua, a gente já sabe que são unidades menores e conseguimos entender o significado a partir daquela palavra, tá? E aí, de todos esses elementos, né, que eu apontei lá no exemplo do cachorrinhos, nós vamos começar a chamar aquele elemento base de raiz, de radical, né, e o tema, que são esses elementos básicos. A raiz é aquilo que está na minha palavra, que a partir daquilo, o que for complementado, que vai fazer o seu significado. A raiz nunca muda, tá? A raiz é aquilo que tá. A gente vai ver nos exemplos, tá bom? Então, quando eu tenho essa raiz, né, esse radical da minha palavra, a gente vai pegar outros complementos para poder encaixar para se formar outras palavras. O radical nunca muda. O tema aí é o significado, né? Essa parte do sentido. Então é a partir de todo esse complemento novamente que vai vir dentro aí do meu radical que eu vou conseguir entender qual é a minha palavra, tá? E aí nós temos os afixos, né, que são prefixos e sufixos, desinência, vogal temática, né, que são elementos que vão modificar a significação aí desse radical. Então a gente pode colocar um prefixo, a gente vai colocar um sufixo, a gente vai encontrar a desinência, a vogal temática, e a partir disso, né, dentro do meu radical, que tem outros sentidos, outros significados na estrutura aí da minha palavra. Vogal de ligação, consoante de ligação, né, que são alguns elementos de ligação ou eufônicos, que também dá o sentido aí para junção, para a criação de novas palavras, tá? Para a gente pensar em estrutura, a estrutura da palavra apenas não modifica é o radical, tá? O radical permanece daquele mesmo modo. A raiz é aquela que vem, né, se derivando para fazer o surgimento de outras palavras, mas na maioria das vezes também permanece, né, desta forma. Radical não modifica o tema. Modifica por quê? Porque ele vai precisar desses outros elementos modificadores para a gente ter um sentido da minha palavra, né? Afixo no prefixo e no sufixo, desinência vogal e temática, são elementos que vão compor o meu radical para ter essa mudança de palavras. E a vogal de ligação, consoante de ligação, a mesma coisa, tá? Então, todo esse conceito, toda essa estrutura da formação de palavras é necessária para montar outras a partir do meu radical aí, tá? Olha como um exemplo aí, ó. Para a gente falar de raiz, é o elemento originário. Então, essa palavra, né, esse encontro aí, por exemplo, igual tenho aí, ó, o A e o T. A partir disso, né, está se concentrando uma significação. E aí eu preciso de outros mecanismos, eu preciso de outros elementos para compor essa raiz, para formar as palavras, né? E como a gente fala, né, dentro desse sentido da raiz, de toda a história que vem tendo a formação de palavras, né? Muitas palavras vieram do grego, do latim, né? O latim tem 90% aí de parte dentro da língua portuguesa nesse processo de formação, né, de criação de novas palavras, mas também a raiz a gente consegue identificar porque são palavras da mesma família na maioria das vezes. Ó, temos aí, ó, A e o T. Com A e o T eu consigo montar ato, ator, ativo, ação e acionar. Tá vendo? Perdão.
O ato aí eu consigo montar o ato, o ator e o ativo. O ação eu consigo montar com acionar. Tá vendo? Ah, professor, mas aqui é C cedilha, embaixo é o C. Mas a estrutura da palavra, o som é a mesma coisa. Então, é a partir disso que nós conseguimos identificar a raiz, tá? A raiz é aquilo que se originariza de, né, aquilo que vai ficar e vai ter esses elementos para compor a palavra, tá bom? Deixa eu passar aqui. Opa. E aí nós temos o radical, né? O radical e a raiz são um pouco parecidos, mas a raiz tem toda essa questão histórica da formação de palavras, né, lá de trás e tudo mais, e o radical é o elemento básico da minha palavra. Eu preciso do radical, tá? Para formar essas outras palavras, para ter outros significados, né? E é encontrado através do despojo dos elementos secundários, né? Então, eu tenho o radical aí, eu preciso de outro complemento para formar outras palavras. Olha o exemplo aí, ó. Nós temos livro, né? O livre aqui, ó, né? O L, o I, o V e o R, temos o nosso radical. E aí a gente colocou o, que formou a palavra livro. Livrinho, livreiro e livreco, né? Poderia também ter livraria. Então, tá vendo que o radical dessa palavra me dá outras palavras e ele não modifica. O que modifica são esses elementos componentes que vão dar outros significados aí para a minha palavra, para o meu radical. Beleza? Tranquilo. Afixo, né? Dentro dessa questão dos afixos, é o acréscimo do morfema mente, tá? Porque é um grande exemplo a gente utilizar o mente aí, porque é a partir disso que nós vamos formar outras palavras, né? Como temos aí, ó, certo. Se a gente colocar o mente, então fica certamente, né? Então, se eu fiz esse acréscimo, se eu precisei colocar esse acréscimo dentro da minha palavra, que faz essa modificação aí, né, que já virou um advérbio aí de modo, eu vou saber que é um afixo, que é necessário, tá? E também nós temos outros morfemas que a gente pode adicionar nas nossas palavras, nos radicais, que modifica a palavra, como o a e o ar, né? Lá, por exemplo, certa, pode também, né, ser certo, de ser certa, que depois já virou certamente. Aí também nós podemos acrescentar o a antes aí do radical, que vai ficar acertar, tá? Então, a partir dessas outras palavras que eu acrescento no meu radical, né, que tem essa questão, essa modificação para outras palavras, nós conseguimos identificar que esses morfemas, né, são capazes de ter uma mudança aí dentro da classe gramatical e formar outras palavras. Então, essa é a função do afixo aí, né? Porque está criando elementos secundários que agregam o radical ou o tema, porque se forma palavras derivadas. É através desses afixos acrescentados no radical que se derivam novas palavras. Professor, todas as vezes essas palavras precisam ter relação? Não, tá? A gente não está falando de sentido semântico, nós não estamos falando de significado, a gente está falando de estrutura, tá? Então, se a estrutura temos aí, né, como acertar, é totalmente, né, pode ter uma relação com certo, sim, mas formou, né, outra palavra aí, um verbo, né, no caso, acertar. Então, temos aí essa relação de significado, mas algumas vezes a gente não tem um encontro de significado. São palavras distintas que têm essa questão aí de ter um afixo para poder criar novas palavras. E aí nós temos os prefixos, né? Dentro da questão dos afixos, é dividido em prefixo e sufixo, tá? Prefixos são palavras que formam a partir de um morfema que antecede, que vem antes do radical. Então, eu encontrei o radical aí da minha palavra e
tem uma outra palavrinha, né, um outro morfema antes, eu vou saber que é um prefixo, né? E eles modificam o seu sentido, mas geralmente mantém as classes gramaticais, né, a qual pertence aí. Como temos aí, ó, antipatia. O anti é um prefixo. O patia em si, que é o meu radical. Se veio antes, se eu conseguir identificar que está antecedendo aí o meu radical, eu vou chamar de prefixo, tá? Retroceder, ó, ceder, o retro, eu sei que é o meu prefixo, tá? Veio antes, prefixo. E aí nós temos o sufixo. Se o prefixo vem antes, o sufixo vem depois. Os sufixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede aí o radical, né? Só que dentro dos sufixos nós temos algumas classificações. Nós temos os sufixos nominais, né, que se juntam aí com o radical para formar o quê? Se é nominal, vai formar um substantivo e um adjetivo, tá? Como temos aí, ó, alguns sufixos de aumentativos, né? O ão, o aço, o alhão, arel, ara, arrão, eirão e uça, né? Como temos as palavras aí, paredão, ricaço, grandalhão, provar, réu, bocarra, homenzarrão, boqueirão e dentuça, tá? Então, se veio depois, né? Aí temos ó, o parede, né? Que pode ser paredinha, que pode ser parede, que pode ser, né? Como temos aí paredão. Veio depois do radical, é o sufixo nominal que está dando essa questão de um substantivo ou de um adjetivo, tá? Também temos os diminutivos, né? Como inho, zinho, né? Pedrinho, avozinho, riacho, barbicha, soneca, viela, velhote e chuvisco, tá? Temos então aqui uma tabelinha de sufixos, né, nominais, tanto aumentativo como diminutivo. Nós temos também, né, os sufixos verbais, que vão se juntar os verbos, né? Então, junta aí no radical que formam os verbos, né? Como, por exemplo, aí, ó, o ear e o ejar. Folhear, espernear, gotejar, apedrejar, né? Icar aí, né? Berbericar, saltitar, petiscar, tá vendo o sufixo, ó? Então, esses aqui são os sufixos, né? Temos aqui, ó, o folhear, de folha, né? Que é uma palavra, tem a raiz aí. E aí, a partir desse sufixo que nós colocamos, né? Que a gente consegue entender o que essa palavra está querendo dizer ou em qual classe que essa palavra se encontra, tá? A mesma coisa com o esser e o esser aqui, né? Amanhecer, anoitecer, florescer e rejuvenescer, tá bom? Então, os sufixos depois do radical e o prefixo antes. Apenas isso que vocês precisam lembrar. E aí também nós temos os sufixos adverbiais, né, que na maioria das vezes só tem, na maioria das vezes não, só tem um sufixo adverbial para a gente colocar nas nossas palavras, que é o mente, né? Então fica cuidadosamente, firmemente, francamente, justamente e rapidamente. Se eu ver, né, tá uma pergunta lá falando para mim desse, para você conseguir identificar um sufixo adverbial. Encontrou mente dentro da palavra, dentro do radical, eu já sei que é adverbial, porque é apenas só com essa, né, com inserindo mente que eu formo aí um sufixo adverbial, tá? E aí nós temos as desinências. Qual é o papel da desinência dentro da minha palavra? A desinência, ela vai indicar as flexões da minha palavra, né? Temos as desinências verbais, que vai indicar o gênero e o número, né? Esse gênero é masculino ou feminino, o número singular ou plural, né? Como temos aí aluno, alunos, tá? Então, essa esse OS aí, nós chamamos de desinência e o A e o S também. Tanto para identificar se é masculino ou feminino, ou se está no singular ou no plural a minha palavra. Esse é o papel da desinência, tá?
Desinências verbais, né? Tudo que está relacionando aí o número e pessoa, o modo e o tempo dos verbos também fazem uma influência aí. Nós vamos ver as classes de palavras, né? E o verbo tá aí dentro dessas 10 classes. Vamos trabalhar também tempo, primeira conjugação, segunda conjugação, tá? Não se assustem e nem se preocupem, tá bom? Assim que, né, no decorrer das aulas a gente vai rever tudo isso e a gente vai ver como um tema completa o outro aí, né? Como temos aí, ó, compro, compras, compramos, comprais, compram, comprava, compravas, né? A desinência o presente aí, né, em AM, né, como o aí, é uma desinência de número pessoal, tá? Tem essa identificação aí, porque está indicando o verbo que está na primeira pessoa do singular, né? Vá de amava. Aí já temos uma desinência de modo temporal, que está caracterizando a forma do verbo no pretérito imperfeito do indicativo dentro de qual conjugação? Dentro da primeira conjugação. Professor, como isso? A gente vai retomar, tá? Não se desespere. Mas é só para a gente conseguir identificar como que essa desinência está aí dentro da minha palavra, tá? Vogal temática, né? A vogal temática é a vogal que vai se juntar ao radical. Nós já sabemos que o radical não altera. Então, a partir dessa vogal temática, ela prepara a palavra para receber as desinências, né? Essa vogal temática, ela pode ser o a, o e e o i. Então, temos as conjugações aí, né? Primeira conjugação são o ar, né, no caso, né, como buscar, buscavas e etc. O a está dentro, né, da primeira conjugação. A letra E, junto com o radical, caracteriza os verbos da segunda conjugação, né, como romper, rompemos, e a vogal I caracteriza os verbos da terceira conjugação, né, como proibir, proibirá e etc. Tá? A, E, I. Então, essas palavras, né, essas letras, perdão, elas preparam o meu radical para poder ser flexionado aí e receber as desinências. Tá bom? Galera, tá tranquilo? Tá com dúvida? Como que tá? Tranquilo, tranquilo. Tá dando para compreender aí? Então, beleza. E aí, né, toda essa formação das palavras, da gente conseguir reconhecer quais palavras são, nós temos o tema, né? Que o tema, ele é o grupo, né, que vai dar o significado. É a partir do tema que eu tenho um significado para aquela palavra, né? Como temos aí, ó, busca, rompe, proíbe. Porque esse tema ele é formado pelo radical mais a vogal temática para ter a minha palavra completa e eu conseguir entender essa palavra, tá? O tema é basicamente isso. E aí quando a gente fala, né, dessas vogais e consoantes de ligação, né, as vogais e consoantes de ligação voltou. Galera, quando a gente fala dessa questão das vogais e consoantes de ligação, né, tanto as vogais como as consoantes, dentro da minha palavra, que se junta para o radical, elas se formam outras palavras, tá? Por isso que nós temos essa junção para ter outros significados. Se a gente for parar para pensar dentro desse sentido de vogais, consoantes, estruturas de palavras, uma palavra se deriva da outra para se formar outra, e com isso nós temos esses mecanismos que vai juntando para se formar, né? Como temos exemplo aí a palavra parisiense, né? Se a gente for pegar o radical da palavra parisiense, nós temos, né, o radical como Paris. O ense aí é o sufixo, né, que está vindo depois. E aí nós temos uma vogal de ligação. Essa vogal é a letra I,
que está unindo tanto o meu radical, né, e o meu sufixo. Então, essa vogal de ligação, ela está no meio aí, para poder formar essa outra palavra, que nós sabemos que parisiense é quem nasce em Paris. Entendeu? Então, temos esse significado aí. Uniu, né? As vogais e consoantes de ligação só tem a função de ligar, né? Pode ser tanto o radical como o sufixo ou como prefixo para se formar outras palavras. Na maioria das vezes, ele liga mais aí o sufixo, tá? E não são somente vogais, nós também temos as consoantes, né? Alvinegro aí nos exemplos aqui ao lado, ó. Tecnocracia, paulada, cafeteira, chaleira, inseticida, pezinho e pobretão. Então, quando tem essa união, quando tem essa ligação, nós classificamos de vogais e consoantes de ligação aí, tá? Tanto do meu radical para o meu sufixo. E aí, né, a partir de todas essas regras, né, para a gente conseguir identificar a desinência, essa vogal temática aí, para a gente identificar essa vogal e consoante de ligação, nós temos dois processos básicos que essas palavras elas vêm se formando, né? Eu falo para vocês, né, que vem se formando porque a gente não sabe, né? O mundo está num processo de evolução, de sentido, às vezes pode ter criação de novas palavras, né, futuramente. Então, esse processo de palavra vem dando tanto, né, mudando essa estrutura, porque, né, tem essa questão da ortografia, da mudança, que não deixa de ser, né, esse processo de derivação e de composição, que as palavras vêm se formando, tá? E a diferença entre derivação e composição, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical. É aquele radical apenas para se derivar novas palavras, né? Como eu falei para vocês, o radical não tem alteração, não muda. Já no processo de composição da minha palavra, sempre haverá mais de um radical, tá? Às vezes a gente pode encontrar dois radicais dentro de uma palavra, então por isso que é esse processo de composição, derivação apenas um radical, composição dois, tá? Bem tranquilo essa parte. Dentro desse processo aí de derivação, a palavra ela se chama, né, derivada, é a partir de uma palavra que já existe, e essa palavra que já existe nós chamamos de palavra primitiva, é aquela palavra que já foi criada, que já tem, e é a partir dela que nós vamos criar novas palavras, tá? Então, a partir dessa chamada palavra primitiva, que nós temos novas palavras que acontece dentro do processo de derivação, tá? Temos dois exemplos aí, ó, mar. Mar já tem essa palavra, só que veio outras palavras derivadas. Marítimo, marinheiro e marujo, tá bom? Ambos aí né, tem uma associação de significado como terra. Enterrar, terreiro, aterrar, terraço, né, outra aí. Então, a partir dessa palavra primitiva, tem novas palavras, chamamos de processo de derivação, né? O radical não modifica. E aí nós temos também a derivação prefixal ou prefixação, tá? Que resulta dentro do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, perdão, e o seu significado ele é alterado. Então, quando isso acontece dentro do processo de formação de palavras, altera o significado. Olha o exemplo aí, ó. Crer. Então, descrer tem significados diferentes, tal alterando aí. Então, quando tem esse prefixo, a palavra primitiva, e tem essa mudança de significado, é derivação prefixação, tá? Ou prefixal também, de acordo aí como vocês querem falar, mas ambos têm o mesmo significado aí. Como ler e reler, né? São coisas que têm sentidos diferentes, como capaz e incapaz. Dentro desse sentido ao contrário aí, tá? Acrescentou o prefixo à palavra primitiva e tem esse significado alterado, acontece esse processo de derivação prefixal ou prefixação, tá? E do sufixal e sufixação.
resulta no quê? No acréscimo do sufixo a palavra primitiva. Nossa, é difícil falar essa palavra hoje, hein? Que pode sofrer alteração do seu significado ou mudança de classe gramatical, tá? Então, dentro dessa questão do sufixo aí, na palavra primitiva, tem essa questão não somente da mudança de significado, mas da mudança gramatical, né? Por exemplo, aí, ó, alfabetização. Nós acrescentamos aí o sufixo são, que transforma, né, em substantivo o verbo alfabetizar, né? Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto. Então, temos 3 processos aí de formação. E pelo acréscimo do sufixo izar, tá? Então, quando acontece isso, é sufixal ou sufixação. A derivação sufixal, ela pode ser, né, nominal, nomes, né, de substantivos ou adjetivos, né, como papel e papelaria, riso, risonho. Pode acontecer também nos verbos verbais, né, dentro dessa questão sufixal aí, formando verbos, né, como atual, atualizar, formei um verbo. Adverbial, né, quando acontece advérbios de modo, feliz, felizmente. Galera, não é difícil, tá? Quando a gente consegue reconhecer a palavra, é mais tranquilo. Depois que a gente começar a fazer os exercícios, começar a reconhecer, né, de onde vem essa palavra. Algumas palavras a gente já sabe, são palavras derivadas, né? Então fica mais tranquilo aí. Trouxe aqui também para vocês, ó, essa derivação prefixal e sufixal, que também pode ser encontrada dentro aí da minha palavra, tá? Porque ocorre quando a palavra é derivada resulta do quê? Do acréscimo não simultâneo de um prefixo e sufixo à palavra primitiva, né? Como aí, ó, leal, né? Fica desleal, da, de. Então, temos uma palavra formada, porque temos a palavra inicial aí, né? Leal, como o prefixo des, radical, leal e o sufixo dade. Então, temos o encontro tanto do prefixo como sufixo, que nós temos outra palavra formada, deslealdade. Acontece isso também com a palavra feliz. Temos a palavra inicial feliz. Quando eu coloco o prefixo in, o radical não muda, feliz. Sufixo mente, infelizmente. Formei outra palavra, tá? Pode sim ter um encontro tanto desse prefixo como esse sufixo dentro aí das minhas, né, da minha palavra para formar outra palavra. A derivação parasintética ou parassíntese, né, de acordo aí como vocês encontram, ocorre quando a palavra derivada resulta no acréscimo simultâneo do prefixo e sufixo à palavra primitiva, tá? Olha aí, por exemplo, o adjetivo triste, né? Temos aí o adjetivo triste. O radical dele é o tris, né? O T, o R, o I e o S aqui, ó, né? Formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do prefixo em e do sufixo ecer, né? E dentro da presença dessa palavra, né, juntando esse radical tris, o prefixo en e o sufixo ecer, né, que forma a palavra entristecer, apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua não existe a palavra entristecer, né? Nem tristecer. Então, por isso que precisa. A mesma coisa aqui, ó, com mudo, temos a palavra inicial, prefixo e, radical mude, que não modifica, o sufixo ecer. Então, emudecer. Precisa desse completo para criar essa nova palavra primitiva, tá? Precisa sim. Como a palavra alma, né? Desalmado, a mesma coisa. Des, prefixo, ALM, o radical, que não modifica. Sufixo vem depois ado, desalmado. Tá bom? Então, precisa desses afixos porque precisa ter a presença de um desses afixos, seja o prefixo como o sufixo, para formar uma nova palavra. Se não tem, não acontece dentro dessa questão da derivação, né, de parassíntese ou parasintético. Tá bom? Então, todo aquele processo é o processo de derivação. E aí nós temos o processo de composição, né, que é palavras formadas a partir das junções de 2 ou mais radicais. Dentro desse processo de composição, nós temos 2. O composição por justaposição e por aglutinação,
tá? Justaposição. Juntamos duas ou mais palavras ou radicais e não tem alteração nenhuma fonética. Quando a gente pronuncia essa palavra, não tem alteração. Como temos exemplo aí, ó, passatempo, passatempo, né? Temos aí dois radicais, né? Duas palavras aí juntas e não tem alteração fonética na hora da palavra, né? A gente não fala passatempo, a gente fala passatempo, ok? Quinta-feira, a mesma coisa, tá? Girassol e couve-flor. Então, quando tem essa composição por justaposição, juntando duas ou mais palavras, né, ou esses radicais que não se alteram e não tem alteração fonética quando a gente pronuncia a palavra, é por justaposição. E a aglutinação é ao unirmos dois ou mais vocábulos, né, ou radicais aí, ocorre supressão de um ou dos mais dos seus elementos fonéticos. Tem alteração aí nesse processo de aglutinação, né? Como, por exemplo, o embora. Se a gente for pegar o embora e fazer essa divisão aí da composição, nós temos 3, em boa hora, né? Só que quando a gente divide, a gente fala em boa hora. Só que formado da palavra aí é embora. Então, tem essa mudança aí, né, fonética. Então, por isso que acontece esse processo aí de aglutinação. Fidalgo, né, a mesma coisa, o filho de algo, referindo-se à família nobre, tá? Hidrelétrico, hidro mais elétrico. Então, hidrelétrico também faz alteração fonética aí do sentido do som, tá? Planalto, a mesma coisa, plano, alto, então, juntos forma a palavra planalto. Então, quando vai fazer essa união desses vocábulos, dessas palavras e desses radicais, e tem essa supressão, né, desses elementos fonéticos, essa alteração, é o processo de composição por aglutinação. Não tem justaposição, apenas isso, tá? E também, dentro desse processo de, né, composição, não somente na regra da formação de palavras, nós temos também, né, esse caso do hibridismo, que ocorre, né, em palavras que são formadas de outra língua, né? São alguns elementos, alguns morfemas que vêm de línguas diferentes, se juntaram para a nossa língua portuguesa e juntas se formam outras palavras. Mas, professor, como eu consigo identificar essa questão do hibridismo? Galera, né, tem alguns dicionários, alguns textos que a gente lê que a gente consegue identificar de onde vêm essas palavras, né? Temos aí, por exemplo, ó, alto-grego. O alto é do grego, né? E o móvel vem do latim. Então, juntando esse alto do grego aí, o latim, que é o móvel, fica automóvel, tá? É tranquilo da gente reconhecer, o hibridismo não aparece muito, mas às vezes aparece uma questão aí que você precisa identificar, essa questão, né, híbrida aí da palavra. Então, a gente sabe que são palavras que entram de elementos de línguas diferentes, tá? Tem algumas que a gente já conhece, né? Uma das questões que eu trouxe para você era sociologia, né? Que também tem essa questão do hibridismo. Temos também a onomatopeia, que a gente já conhece, né? Que a gente estuda também, que são esses ruídos, esses sons da fala humana que a gente tenta colocar aí dentro da grafia, né? E como, por exemplo, né, miau, zum zum, piar, tinir, urrar, chocolhar, né, chacalhar, na verdade, cocoricar. Então, todo esse som que a gente, né, escuta, a gente tenta colocar na grafia. Dentro desse processo de composição também, nós temos o estrangeirismo, tá? Que são palavras também que vêm, né, na maioria das vezes, do inglês, que a gente adotou para a nossa língua, como, por exemplo, o surf, internet, online, todas essas palavras sofrem, né, dentro desse processo de composição que vieram de outra língua aí para aderir e a gente pegou, né? A gente deu uma portuguesada dentro desse sentido. De modo geral, né, nessa parte morfológica de estrutura, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tá de boa? De boa, professor. Então, beleza, galera. Então, nós já sabemos, né, que as palavras elas são formadas, elas são classificadas, elas precisam de desinências, elas precisam de todos esses elementos para ser
composto aí, né, uma palavra para ter o seu significado. E aí agora a gente vai entrar nas classes de palavras, né? Dentro desse estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras elas são analisadas, né, em 10 classes. Então, temos 10 classes gramaticais, ou também conhecemos como classes de palavras distintas, que têm significados diferentes e cada uma desempenha um papel dentro dessa parte morfológica aí, né, desse sentido aí. Nós temos o substantivo, a conjunção, a preposição, advérbio, artigo, numeral, adjetivo, interjeição, pronome e, por fim, o verbo. Então, cada classe de palavra tem um papel que atua diretamente dentro da questão aí morfológica e a gente vai precisar reconhecer quais são, né, o seu significado, qual é o seu sentido, quando a gente for começar a fazer a análise sintática, né? Porque é a partir disso que a gente consegue reconhecer aí dentro da nossa oração, tá? Vou começar com vocês com o artigo, tá? Cada aula de língua portuguesa a gente vai vendo um pouquinho, tá? Para não ficar muito cansativo, para vocês não embaralhar aí os conceitos, tá? O artigo é uma das classes gramaticais mais tranquilas, né? Que antecede um substantivo aí, e ele pode ser variado em gênero e em número, tá? Então, o artigo, ele costuma, na maioria das vezes, vir no início da minha frase aí, né? Antecedendo o substantivo, porque está fazendo uma referência a ele, né? E indica um ser dentro da minha oração que pode ser reconhecido ou não, né? Porque temos os artigos definidos e os artigos indefinidos, que a gente não sabe aquilo que está se referenciando, tá? Dentro desse sentido dos artigos definidos, né? No singular, o masculino, a feminino, plural, o as, tá? Definindo aí aquilo. Olha os exemplos. A lição que aprendi hoje foi simples. Eu sei o que foi simples hoje, o que, né, foi aprendido. Foi o quê? A lição. A mesma coisa acontece na segunda oração. Ele passeava sempre com o cachorro dele, né? Temos aí o cachorro. Então ele passeava com quem? Com o cachorro. Então fica tranquilo da gente definir quem é quem é o que está ou substantivo, né, dentro aí da minha oração. Quem é a pessoa que está se referindo, né, definindo. Escolhi as pinturas para você. Escolheu o quê? As pinturas. Então eu sei que as pinturas e os convidados virão à nossa festa, tá? Então, em cada caso, usa-se o artigo para especificar um substantivo, tá? Para definir o substantivo aí, beleza? Os artigos indefinidos, a gente não sabe aquilo que está se referenciando, né? Como, por exemplo, aí, né? Temos no singular o um, feminino uma, plural, umas, tá? Tranquilo também de reconhecer. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Tá falando de uma lição que você aprendeu, mas eu não sei qual lição foi, né? Foi uma lição que eu aprendi. Não está especificando, né? Não tem uma, né, algo generalizado aí. Pode ser outra lição, pode ser lição de matemática, pode ser lição de biologia, não está específico. Ele passeava sempre com um cachorro. Eu não sei qual cachorro é, tá? Então, olha a diferença aí para a gente conseguir reconhecer. Escolhi umas pinturas para você. A mesma coisa. Uns convidados virão à nossa festa. A gente não sabe quais convidados são. Quando a gente fala os convidados, a gente sabe que é os, aqueles. Esses aí, uns quem? Né? Então, a gente consegue identificar que é indefinido, tá? E aí, nós temos também uma contração de artigos com preposição. A gente vai ver isso, né? Essa preposição, né? Pelo, pela e pelas. E aí a gente utiliza alguns artigos que, contraídos juntos, formam apenas uma palavra. Artigos definidos, ó, masculino, temos no singular o, que com a preposição de pode virar do, em, no, a, ao e per, por, pelo, tá? Feminino, a, da, na, a, pela, tá? Então, contraindo o encontro desse artigo, seja ele masculino ou feminino, né? Singular ou plural, encontrando com essas preposições aqui em cima, nós formamos essas outras palavras. Artigos indefinidos, masculino e feminino, singular e plural, né? Dum, num, uns, duns, nuns. Feminino, uma, duma, numa, umas, dumas, numas.
né? E no a, e no per, e no por não se encontra, não tem essa contração, tá? Mais fácil aí da gente identificar dentro da nossa oração. E aí nós temos o pronome, que também faz parte aí dentro dessa classe, né, de palavras aí, que é uma palavra invariável, né, variável, perdão, em gênero, número e pessoa, que substitui ou acompanha o substantivo. Né? O pronome surge aí para fazer esse acompanhamento, indicando o vínculo existente entre os seres e pessoas do discurso, né? Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa, com que se faz, o receptor. Terceira pessoa, de quem se fala o objeto que se fala, que é o referente, tá? Então, temos essas três classificações dentro do pronome aí. Os pronomes, eles são classificados em 6, né? Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, tá? Aqui são as pessoas verbais, né? A gente sabe que tem a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, né? O pronome é do caso reto. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, né? Você. Terceira pessoa, ele e ela. Lá no plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós, vocês. Terceira pessoa, ele e elas, né? Esses são os pronomes do caso reto, que exercem a função do quê? De sujeito, tá? Pronomes do caso reto, né? Pronome pessoal, é o pronome que desempenha papel aí, né, a função do sujeito. E eu gosto muito da Ana. Quem que gosta da Ana? Eu, tá? Então é isso. Já os pronomes do caso oblíquo, tá? Substituem os substantivos e complementam os verbos. Faz essa substituição aí. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa, vós, convosco. Terceira pessoa, o, as, lhes, se, si, consigo. Né? Está comigo o seu caderno. Com quem que está o caderno? Comigo. Né? E, então, a gente está utilizando para identificar quem tem o caderno, né? Estamos utilizando esse pronome para auxiliar o verbo estar, né? Está comigo o seu caderno. Além de eu saber que o caderno, né? Quem está com o caderno sou eu, está auxiliando esse verbo estar, tá? Então, essas duas funções aí do pronome do caso reto, função apenas de sujeito, e função do pronome do caso oblíquo vai substituir o substantivo e o complemento dos verbos dentro do pronome pessoal, tá? Pronome possessivo. Então, o nome já diz, aquele pronome que dá a ideia de posse, né? Essa caneta é minha, é um objeto aí, né? Possuído. Qual é o objeto? A caneta. Está pertencendo à primeira pessoa do singular. Essa caneta é minha, né? O computador que está em cima da mesa é meu, a mesma coisa, né? A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é o que? É a bolsa, que está pertencendo quem? A terceira pessoa do singular. Nosso trabalho ficou muito bom, né? Então, o que está falando aí? O trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Nosso trabalho. Aí nós temos também, né, as pessoas verbais, para a gente reconhecer. Primeira pessoa é eu, segunda tu, você, terceira pessoa ele e ela, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós e vocês, terceira pessoa ele e elas, né? E aí aqui nós temos também como que eles são classificados nos pronomes possessivos, né? Como meu, minha, meus e minhas, teu, tu, teu, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nosso, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, seus, suas, seus e suas. Então é tranquilo a gente, né, conseguir identificar, sabendo quem é a minha primeira pessoa do singular, segunda, terceira, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural, tá? Dentro dos pronomes possessivos. E aí nós temos o pronome demonstrativo, né, que também indica a posição de algum elemento em relação à pessoa do discurso, né?
dentro aí do seu tempo ou do seu espaço. Reúne algumas palavras que são variáveis, tá? Que pode ser flexionadas tanto em gênero no masculino e no feminino, como em número, né? Singular e plural. E também nós temos as invariáveis, né? Olha aí os pronomes demonstrativos do caso feminino no singular. Esta, essa e aquela. Plural, estas, essas e aquelas. Masculino, este, esse, aquele, estes, esses e aqueles, né? Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema, tá? Então, aquilo que está indicando a posição de algum elemento em relação à pessoa do discurso, ou o seu tempo, ou o seu espaço, são os pronomes demonstrativos, tá? Temos também o pronome de tratamento, que a gente, né, que utiliza muito dessa questão do respeito. Em algumas situações a gente precisa utilizar, né? Temos também as formas formais, como as formas informais. E aí, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, né? Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua, né? Vossa magnificência irá assinar o diploma dos formandos. Vossa santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Então, esse pronome de tratamento é para algo, né, muito mais formal, aquilo que a gente quer fazer, né, chamar, tá? Esse ar aí do vocativo em situações formais, né, que tem essa questão de tratamento de termos respeitosos, tá? Pronomes indefinidos, que são empregados na terceira pessoa do discurso, né? E eles substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Também a gente não consegue identificar, ó. Nenhum vestido serviu na Antônia. Nenhum, né? Tá acompanhando o quê? O substantivo vestido. Então a gente não sabe qual é o vestido, né, que está se falando. A gente sabe que nenhum vestido, não está especificando. Então é um pronome indefinido. Outras viagens virão. O termo outras também está acompanhando o substantivo aí, viagem. E aí, com isso, ele não está especificando quais viagens que são, né? Se eu falasse assim, viagem ao Nordeste virá, né? Então, eu já está especificando, está definindo, mas nesse caso, não. Alguém deve me explicar a matéria. A mesma coisa, alguém, né? Não está especificando quem. Cada pessoa deve escolher seu caminho. A mesma coisa, né? Não está falando especificamente quem é essa pessoa. Temos também o pronome relativo, né? Que é um termo já dito anteriormente na oração e a gente utiliza ele para evitar a repetição, né? Essas palavras elas podem ser variáveis e invariáveis, né? Dentro da flexão de masculino e feminino, singular ou plural, tá? E também desempenha o papel de substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Olha aí os exemplos comigo. São plantas cuja raiz é muito profunda. Aí nós temos a palavrinha cuja, né? Que está aparecendo entre os substantivos planta, plantas e raiz, né? E está fazendo o quê? O dito anteriormente planta, né? São plantas cuja raiz. Então está fazendo, né? Está retomando essa questão. O que é cuja raiz? É as plantas, tá? Daniel visitou o lugar onde nasceu seu avô, né? O onde está fazendo referência ao substantivo aí local. Daniel visitou o local. Qual o local? Onde nasceu seu avô, tá? Tive as férias que sonhava, o que também, tá? Tá fazendo, né, a referência ao substantivo férias aí. Temos a classificação, né, dos pronomes relativos aos variáveis, né? O qual, a qual, os quais, a quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantos, né? Que variam aí dentro dessa questão de masculino e feminino e número singular ou plural. Os invariáveis, que não modificam, né? Pode ser utilizado tanto no masculino como no feminino, como também no singular ou no plural. Quem, que e onde, tá? Temos também o pronome interrogativo, que faz essa questão, né, de interrogar em perguntas diretas e indiretas. Quanto custa a entrada para o cinema? Né? Está perguntando. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Estou afirmando, então já estou fazendo uma interrogativa indireta.
Quem estava com Maria na festa? Né? Estou diretamente perguntando. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Então, tem um ar indireto. Também é classificado, né, em variável e invariável. Pode ser classificado dentro dessa questão, né, de gênero e de número, os variáveis qual, quais, quanto, quantos, quantas e quantas, e os que não modificam quem e que. Tá? Isso eu vou deixar essa questão da preposição para a próxima aula. Alguma dúvida em relação a esses dois, artigo e pronome? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Não. Para mim tá tranquilo, professor. Não sei o restante. Tranquilo? Então a gente se vê na próxima aula, tá? Bons estudos. Se ficou alguma coisa aí, estou sempre disponível. Pode me mandar mensagem, tá? Boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau. Feito, boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.